A figura de Hugo Motta, extremamente fragilizada com esses últimos acontecimentos na Câmara, mas ele pretende colocar aí ainda o caso Ramagem, que é outro assunto, já que estávamos falando de Zambelli, o caso Ramagem a ser analisado antes do recesso parlamentar. Está na agenda da semana e acho que vale a pena a gente abrir uma aba para falar sobre isso aqui. Por quê? Ele vai colocar para analisar o pedido de cassação de Ramagem. O STF determinou a cassação do deputado que está nos Estados Unidos. Motta decidiu submeter a decisão ao plenário, da mesma maneira que fez com Carla Zambelli. E aí depois tomou essa chamada do Senado, do Supremo, falou, não, estava na Constituição. O do Ramagem era a mesma linha, não é, Josias? Do que a própria Zambelli? Absolutamente igual. É absolutamente igual, Fabiola. Eu até estava refletindo sobre isso no final de semana, eu estava dizendo que não convém a um rato provocar o gato se não tiver um buraco por perto. Nada clarifica mais a mente do que a ausência de alternativas. O Hugo Motta não tem alternativa nenhuma. Desde que ele recebeu na quinta-feira da semana passada, já não tinha antes, mas na quinta-feira da semana passada ele recebeu um ultimato do Supremo para editar o ato de cassação da Carla Zambelli e providenciar a posse do suplente em 48 horas. E o caso do Ramagem é a mesma coisa, não há no palco nenhum enigma shakespeariano a ser decifrado, nada parecido com ser ou não ser de Hamlet, nada disso. Ao contrário, Hugo Motta está diante de um antidilema. Ele foi intimado pelo Supremo a ser o que jamais foi, que é presidente da Câmara. Ele tem que dar o braço a torcer, desistir dessa pantomima de levar o caso do Ramagem ao plenário, como fez com a Carla Zambelli, porque ele pode tomar outra traulitada, chega lá, não vai ser cassado, salvam o Ramagem de novo. Vai acabar sendo ele preso por desobediência ao Supremo. Mas ele está transformando o teatro num escárnio. E aí convocou para domingo uma reunião com a assessoria, agora está uma conversa na Câmara de que ele está buscando uma saída honrosa. Quem sabe se o Alexandre Ramagem também não renuncia? Isso é uma brincadeira, Fabíola. O sujeito não tem a dimensão do cargo que ocupa. Já está correndo até uma piada na Câmara, que se a debilidade política levasse eventualmente o Hugo Motta a renunciar à presidência da Câmara, aí a Polícia Legislativa teria ordem para matar imediatamente os dois deputados que compõem a linha de sucessão. Veja o risco, era o que estava dizendo a Thaís Bilenque há pouco. Estamos com um presidente da Câmara que não tem a dimensão do cargo. E a Câmara... imagina uma Câmara chefiada pelo Altineu Cortes, que é o primeiro vice-presidente. Aí o impensável seria substituído pelo inacreditável. E se fosse impedido o inacreditável, aí quem assumiria o lugar seria o lamentável, porque o segundo vice-presidente é o Elmar Nascimento, que é coadjuvante do irmão Elmo num enredo de desvio de verbas federais que está sendo esquadrinhado agora no Supremo Tribunal Federal. Então, para evitar esse massacre com graves consequências e repercussões internacionais, até a renúncia do Hugo Motta, aí teria a Polícia Legislativa teria que executar os dois primeiros vice-presidentes, porque a posse de qualquer um deles seria um desastre. Então, para evitar esse massacre, os deputados estão lá rezando para que o Hugo Motta não renuncie, que passe a assumir as suas atribuições, porque a carnificina dos vices do Hugo Motta poderia chamar a atenção até da comunidade internacional. Mas nós estamos diante de uma aberração. É um presidente da Câmara que se recusa a exercer as suas atribuições. Então, se ele repete com a Carla Zambelli, com Alexandre Ramagem, o que fez com a Zambelli, submetendo à apreciação do plenário, o que depende apenas de um ato da mesa, aí realmente ele vai se tornar absolutamente indigno do cargo. Já está ali numa situação muito precária, né? Agora, não se pode cometer o mesmo erro duas vezes. Tem tanto erro novo para o Hugo Motta cometer. Ele não precisa reincidir no mesmo erro, né? E de resto, Fabiola, não são só esses dois casos, né? Tem lá o Eduardo Bolsonaro também, já devia ter assinado, ele mesmo disse na semana passada que o Eduardo Bolsonaro já atingiu o número mínimo de faltas. Já é um vexame caçar por faltas, devia caçar por quebra de decoro parlamentar, por traição à pátria, mas se não há outra alternativa, se o vexame já está consumado, que ele casse por faltas, mas também o prolongamento da situação do Eduardo Bolsonaro
é igualmente constrangedor para o Hugo Mota. Então, o que se espera, Fabiola, é que ele não repita, mas tem esse temor lá na